plugar empresas dentro do ecossistema dele, que ele também é sócio. Onde cada um possui um propósito diferente, pessoas diferentes, CEOs diferentes. Se você continuar pensando que você tem que estar em todos os negócios, você vai continuar uma base de valores muito forte. A gente percebe pelas pessoas. Eu mesmo estou me incomodado com a roupa que eu estou usando. Eu nunca me incomodei com isso. Você entendeu? Você não pode ser escravo dessas coisas. As coisas têm que operar, funcionar para você. Isso é criar automação. E como que tantas empresas podem ser alocadas ao mesmo tempo sob um guarda-chuva, onde cada um possui um propósito diferente, pessoas diferentes, CEOs diferentes, por mais que sejam negócios diferentes que exijam isso, é uma coisa que ela acaba puxando. Se eu for tentar implementar hoje, por exemplo, ela vai puxar muito de mim. Eu vou participar de, obviamente, não reuniões operacionais, mas reuniões de definições sobre coisas importantes do negócio, a nível de um comitê, né? E com tantos negócios, até participar do comitê vai ser desgastante. Entende? Sim, mas é justamente isso que eu conto que não é para você fazer. Porque você tá com a cabeça que você tem que operar todas as coisas. E você precisa mudar isso na sua cabeça. Você não tem que operar, você tem que criar um método. E as pessoas têm que fazer uma vez só. Então você não tem que participar de todas as reuniões de comitê. Você precisa participar de uma reunião de comitê, definir qual que é a regra e botar as pessoas para cumprirem a regra. E as pessoas têm que devolver para você. Fizemos o que você falou, deu certo. Fizemos o que você falou, deu errado, porém a gente corrigiu desta maneira. E explicar às pessoas tão próximas a você de como elas podem corrigir. Se você continuar pensando que você tem que estar em todos os negócios, você vai continuar como você tá, cara. Tipo, é exatamente ao contrário. Você não pode ser escravo dessas coisas. As coisas têm que operar, funcionar para você. Isso é criar automação. Cara, você cria automação para tudo. Pega o conceito que você fala do ClickMax, que é tudo. Você pega todos os funis que você sempre fala. É exatamente isso, só que com gestão, com organização e métrica. Ponto número 1 é uma carta de valores. Você tem uma base de valores muito forte, a gente percebe pelas pessoas. Eu mesmo estou me incomodado com a roupa que eu estou usando, eu nunca me incomodei com isso. Você entendeu? Isso é uma coisa que você tem e que você comunica muito. Entendi o que você quer tem dizer. que ser documentado. À medida que isso vai sendo documentado, chega uma hora que você para de falar. O ambiente vai. Eu tô falando, no meu caso com a roupa, mas é só um exemplo bobo. Entendi. Isso vale para absolutamente tudo. E aí, com o tempo, é você trabalhar cada vez menos. Enquanto você não se demitir dos teus negócios, os seus negócios, você vai continuar sendo escravo de todos eles. O teu pensamento assim, que preciso me demitir. Gente, me tempo sem me demitir. Por quê? Quanto mais você pensar em se demitir, mais espaço e tempo você tem para pegar mais negócio. É esse o segredo. Entendi. Cara, é a estratégia do funil, é a estratégia da automação, tudo que você aplica, só que no business. Boa. Então vamos falar mais sobre isso. É o esquema do Consulting for Equity, que é o que ele entrega como moeda de troca. Só que eu aconselho sempre o Advisory for Equity, porque o consulting é isso que você está fazendo. Sim. Te obriga a ficar lá dando a consultoria. O advisor, você dá uma dica e fala para o cara implementar. Se ele não implementa, o problema é dele. Mas você já deu o advisor, você deu o aconselhamento. Então ele trabalha mais como advisor. O meu trabalho hoje é esse, é um advisor. O Will Kepler faz isso, né? Ele vai nos eventos, vai lá, captura o Pokémon, já vende alguma coisa pro cara, faz uma call só, passa pro time. E aí o time não... Mas é Advisor for Equity. Então o cara já cede equity só com os aconselhamentos. Eu falei pro Claudio isso. O poder de a pessoa falar, sou sócio do Finch. Exato. Você não precisa aparecer. Só o seu nome por si só chama atenção. A questão é a seguinte. E quanto mais escasso por você não estar aparecendo na imagem, mais a sua imagem vale. Porque você tem uma hold de negócios por trás que você é sócio, só que a sua imagem é super escassa. Cristiano Ronaldo. Se você continuar trabalhando a sua imagem como por exemplo, a gente fala brand for equity. Isso é legal que você trabalha a sua imagem. Só que você vira escravo da sua imagem. Se você faz o consulting for equity, é como você estava fazendo agora há pouco. Sempre fazendo consultoria e aí você tem um tempo limitado. Só que se você faz o advisory for equity, você dá uma determinação. Aí o caminho é, ou a gente segue a determinação, ou não segue a determinação. Se não seguir a determinação, pode dar errado como pode dar certo. Mas se segue a determinação, o próximo conselho é, olha, você me falou para fazer
A, B e C. Eu fiz A, B e C, o A funcionou, o B não funcionou e o C não funcionou. O que eu faço agora? Então, no lugar do B, faz um B menos, um B mais. Então, você vai fazendo apontamentos. Lembra a questão que eu falei do carro? Então, é fazer pequenos ajustes ao longo do tempo. E é advisory. E ele ainda, para conseguir ter o controle e a visão de todos esses projetos, ele tem, obviamente, um CSC que é dele. Também, mas aí mais importante do que o CSC é você ter uma carta de valores, que você sabe como as pessoas, é a determinação geral, e dentro da carta de valores você tem sempre um código de cultura. O código de cultura diz tudo que pode e o que não pode fazer. Vou te dar um exemplo que eu fiz com o Rômulo. Rômulo vai lembrar bem. Antes de todo dia de evento, eu sempre ia no quarto de todo mundo que trabalhava comigo e levava água. Isso é da minha cultura. Por quê? É como servir. Quando eu chego, bato no quarto dele assim, cara, toma aqui água, bebe água. É um negócio muito simples, mas faz com que gere uma conexão. Então, a forma que eu sempre tratei o Rômulo quando ele tratou comigo faz com que eu continue tendo uma relação ótima com ele. Entende? Isso faz parte dos meus valores, da forma de trabalhar. E todo mundo que trabalha comigo, mesmo quando eu não estou num evento, alguém tem a função lá escrito. O trabalho da pessoa é, antes do dia de evento, ir no quarto de todo mundo e garantir que todo mundo tem água. Cara, é uma coisa simples. Uma outra regra que eu tinha na minha empresa, na época que a gente tinha uma empresa maior. Passagem de avião podia ser comprada sem autorização de ninguém até R$1 por cada quilômetro. Então, assim, se o valor fosse, por exemplo, R$2 por quilômetro a passagem, tinha que pedir para o financeiro. Tinha que pedir uma autorização adicional. Se fosse mais do que R$2 por quilômetro na época, por exemplo, aí tinha que mandar pro orçamento. Então, tudo é assim. Tudo você vai fazendo assim. E dessa maneira, pensa, sabe o Circo Imperial da China? Que é aquele cara que fica rodando vários pratinhos? No começo, você tem que rodar todos os pratos. À medida que você começa a ganhar grana, você bota alguém para rodar um pratinho para você sai, bota o ratinho para lado, você bota o pratinho, solta e volta. Entendi.